jogo aí entre Manchester City e Newcastle, duas equipes aí que estão figurando na parte de cima da tabela da Premier League e tem tudo para fazer uma excelente partida aí no sábado. É isso, excelente jogo. Acho que todas as equipes que já tiverem momentos melhores, mais próximos do Arsenal. Hoje, o Arsenal fez aquele jogo a menos que tinha contra o Everton e como venceu. Hoje a distância é de 5 pontos, né, para a equipe londrina em relação ao Manchester City, que tem uma boa distância ao United, né, aquele de 6 jogos, mas novamente com um jogo a mais. O United teve um jogo adiado porque jogou a final da Copa contra o Newcastle e venceu. O Newcastle, né, por outro lado, tem 2 jogos a menos, né, hoje. Se vencer todos os jogos atrasados que ele tem, pode sim ultrapassar a equipe do Tottenham. Então, tem sim pontos para almejar ainda na temporada. Chegou na final da FA Cup, acabou sendo derrotado, mas uma equipe aí que não ganha um título de expressão desde a década de 60, né? Tá num caminho, tá num projeto muito organizado. Eu acho que acho que é importantíssimo você já estar disputando uma Liga dos Campeões logo no ano seguinte, logo 2 anos depois de você ter essa mudança de dono, né? A gente vê aqui, né, que o City teve alguns empates, né? Um empate, inclusive, né, prejudicial contra o North Forest, né, pela Premier League. Empate com o Leipzig, né, pela Liga dos Campeões, mas ali é uma competição de altíssimo nível, então acho que fica tudo ok. Vem de vitória, né, na Copa, enquanto o Newcastle perdeu, né, pela Premier League para o Liverpool e depois perdeu também a final para o United. Então, não vem de uma sequência tão boa, são 4 jogos sem vitória, né, por mais que aqui está marcando só 3, na verdade, são 4 jogos, não está contando aqui a partida com o United. Justamente por isso a gente vê uma odd de 1,45 para o City, não bem um favoritismo para a equipe de Pep Guardiola, mas não sei se é um valor que eu entraria por achar que é um duelo um pouquinho mais equilibrado do que a odd prevê. Não, exatamente, João. É um duelo onde o Newcastle tem condições de surpreender o Manchester City, porém, assim, não vem no seu melhor momento da temporada, né? Ele já teve melhores momentos nessa temporada, né? Até pelos resultados recentes, né? Com certeza, né, o psicológico sempre mexe depois de você vir de 2 derrotas, né? Contra as 2 grandes equipes, contra o Liverpool pela Premier League e contra o United pela final da EFL Cup. Se tivesse vencido, né, talvez chegasse com uma moral ainda maior ali para tentar, né, fazer uma frente ainda maior ao Manchester City. Mas, de toda forma, a gente está falando dos gigantes do futebol europeu hoje, né, comandados pelo Guardiola, pelo Pep Guardiola. Então, vão jogar em casa e realmente tem o favoritismo nas mãos e tem tudo para poder fazer uma excelente partida para cima do Newcastle. Mas é bom ver o Newcastle novamente figurando entre os líderes do campeonato, né? Fazia bastante tempo que isso não acontecia. Então, é interessante ver o projeto que eles estão montando, né? O time que eles têm montado. Então, acho que o Newcastle tem muito para render ainda, mas não acho que vai ser contra esse Manchester City nessa partida que o Newcastle vai poder mostrar esse poderio que tem. Essa partida tem tudo para ser do Manchester City, sim. Lembrando, acho que a última vez que o Newcastle teve tanto protagonismo na Premier League, acredito que foi no filme Gol, né, com o Santiago Munhoz, né, comandando a equipe. Pelo menos foi a última vez que eu vi o Newcastle com tanto brilho estrelado. Mas brincadeiras à parte, né, analisando aqui gols, não é uma odd que me chama tanta atenção. Acho que o Newcastle, apesar de vir de tropeços, foram 2 tropeços que, por exemplo, perdeu por 2-0. Não é uma Sim. equipe que sempre marca gols, tem uma certa dificuldade no ataque, tem uma defesa boa, apesar de ter vindo, né, sofrido uma sequência de 2 jogos, sofrendo 2 gols, mas a gente for para analisar, mesmo quando perde, não é uma equipe que perde que essa odd bate, né? Então fica ali sempre nos 2-0. Então você não Sim. teria lucro, não ganharia, né, com essa odd de uma odd de 1,68. Por mais que o City tenha um ataque muito, muito bom, não me agrada, não é uma odd que eu entro com tanta facilidade. Talvez uma odd de 1,5 gols para o City me agrade muito mais. Por isso que eu vou dar uma olhadinha no total individual ali. Não sei se você vai na mesma linha, Yuri. Não, é por aí, cara. Eu acho que talvez seja mais interessante ir diretamente no City do que tentar jogar na partida inteira, já que o Manchester City é quem faz os gols, né? Mas normalmente o Newcastle não toma mais do que 2 gols também, né? Não é um time que perde de goleada, naturalmente, né? Ou
perde de 2 gols ou de um gol só ali. Então, tomando, né, um gol ou dois. Não é uma equipe que vai sofrer vários gols, apesar do ataque do Manchester City ser muito forte, né? Mas também quando foi colocado à prova por equipes com defesas fortes, como aconteceu quando o jogo contra o Nottingham Forest aí, que não tem uma das melhores defesas do campeonato, mas sim, na verdade, contratou um dos bons goleiros aí do futebol, que é o Navas, que fechou o gol contra o próprio Manchester City, e aí, né, o City não conseguiu fazer gols, fez só um e tomou o empate depois no final e acabou ficando por isso, né? Antes disso, o Haaland perdeu um gol absurdo. Exatamente. Então, assim, o City, se o City conseguir deslanchar logo na partida, sai bastante gol. Mas se o City tiver aquela dificuldadezinha, até é interessante rever isso aí, porque aconteceu não só contra o Nottingham, mas aconteceu contra o Leipzig também. O City tinha total domínio do jogo, mas não conseguiu abrir tanta vantagem no placar. Fez 1-0 e ficou. Não conseguiu fazer o 2-0, não conseguiu abrir vantagem mesmo. Colocar uma sequência de gols ali logo no seu adversário, e com isso o time parece que vai perdendo um pouquinho do seu ímpeto, e aí a equipe adversária consegue chegar, e foi o que aconteceu, que o Leipzig conseguiu empatar e teve até a oportunidade de ter virado o jogo, né? Então, o City, ele é sim um time que faz muitos gols, sim um time que vai para cima, mas que quando se vê ali em dificuldade para marcar esses gols, mesmo que vencendo, se vem dificuldade para marcar esses gols, tende a diminuir a vontade que está ali dentro de campo, e aí acaba, às vezes, sofrendo e pagando por isso. A gente vê o City ainda não, de fato, não acertou muito bem a defesa na temporada, né? E sofrendo muitos gols em partidas que muitas vezes a gente não viu nos últimos anos. Também não me chama tanta atenção essa odd aqui de gols. Acho que para um gol e meio do City na partida, pagando 1,52, ainda mais baixo, né, do que os 2,5 na partida total, né? Para um gol, para que a equipe do Newcastle marque pelo menos um gol na partida, né, onde está aqui a marcação da 1xBit, 1,75 também não acho um valor tão atrativo. Eu acho muito mais interessante, né? Talvez se você acha que o Newcastle marca, você entrar logo no ambos marcam, que paga um pouquinho mais, paga aqui, por exemplo, 1,85. Mas, tendo em vista do que você falou, inclusive, né, foram partidas que uma delas eu venci, na outra eu não apostei necessariamente, que foi, né, o fator do City no primeiro tempo. O City, Sim. muitas vezes, né, por mais que nesses empates que teve contra a equipe do Nottingham Forest e contra o Leipzig, por exemplo, as duas vezes a equipe ganhou o primeiro tempo. Então, se você só apostou no primeiro tempo, a odd é ainda maior. Obviamente é mais difícil, né? Mas nessas partidas, por uma questão de sorte, também de acaso e de desenrolar da partida, o City venceu, né, o primeiro tempo nessas duas ocasiões, mas não conseguiu segurar o placar. Mas se você apostou só no primeiro tempo, como lá atrás eu apostei na partida contra o Leipzig que o City iria marcar no primeiro tempo, você vence, né? Então, mostrando que o City está marcando no primeiro tempo. Tendo em vista isso, né, uma odd para vitória 1,94, já é uma odd que eu acho mais interessante. Acho que o City tem sim condições de já começar na pressão e abrir o placar, né? E tendo em vista disso, a gente também tem um individual aqui do primeiro tempo, né? Que para que o City marque um gol no primeiro tempo, pagar 1,58. Enquanto para o Newcastle fazer um gol no primeiro tempo, 2,9, né? Para quem gosta Bem de jogar alto. na zebra, né? Como a gente falou no jogo passado. João, eu Oi, imagino que você queira ver aí a estatística dos jogadores, mas eu acho que eu já vamos tenho ver. o meu palpite, porque é minha vez, né? Você fez o primeiro. Pode dar seu palpite e depois eu mudo para lá. Então tá bom. Então, cara, eu vou exatamente nessa vitória do City no primeiro tempo. Eu acho que tem tudo para o City começar o jogo em cima e vencendo já na primeira etapa. Então eu vou entrar aí em vitória do City no primeiro tempo, pagando 1,94, se não me engano. Isso. 1,94. Concordo, acho uma odd bem boa. Acho que o City tem totais condições de vencer o jogo e também vencer o jogo no primeiro tempo. Inclusive, ele vai vencer com um gol. Um cara aqui que eu vou só confirmar aqui, vamos ver se na provável escalação se a gente tem. Acredito que machucado não deve estar, né? Porque eu vi ele em campo nos últimos jogos e vou contar o cara que vai fazer o gol da vitória. Então fala É um, quem. ar, é um argelino, conhece ele?
Então é o Mahrez, pô. É esse mesmo. Mahrez vai Ryan fazer o. Mahrez. Vamos ver se a gente acha aqui estatística dos Mahrez. jogadores. O homem vai cravar. O homem vai cravar. Ele é O homem crava. um ponta que finaliza bem, né? Certas horas, às vezes, um pouquinho fominha demais, mas gosta de chutar no gol. Aqui é uma odd de 3,5 para que ele marque. Eu acho bem bacana, né? Por exemplo, né, o Haaland, que é o fenômeno no ataque, 1,66. É um cara que vira e mexe está fazendo gols, mas não é uma odd que tão alta, então às vezes é muito parecido com a própria vitória do City. Não sei até que ponto é tão bacana assim ficar apostando no Haaland. Por mais que se ele vencer, se ele fizer gol, você vai ter lucro de qualquer jeito, né? Mas Com certeza. eu não sei até que ponto é um pouco arriscado demais, né? Até porque é um jogador, né? Então tem N questões, um cara que atrai muita atenção da defesa, então acho que essa odd não é tão interessante. Mas a do Mahrez, que é um cara que de vez em quando bate pênalti, o City tem uma questão com batedores de pênalti, mas ele já foi batedor de pênalti, de vez em quando bate, finaliza muito, né? E justamente, às vezes, o Haaland pode puxar a marcação e liberar espaço para os pontos, né? E tá lá o Ryan Mahrez, que marcou, inclusive, né, um gol bem bonito nesse estilo, né? Nesse espaço gerado contra o Leipzig, que eu acho que pode ser uma partida com um desenho parecido, né? Que é uma defesa do Newcastle muito boa, mas um pouquinho lenta, e talvez aí, com a presença do Haaland, libere espaço para outros nomes que venham pelo canto, como Foden, Bernardo Silva, e inclusive o Mahrez. Então, acho que essa é a minha aposta. Perfeito. Então deu pra gente dar uma passada legal aí no Manchester City Newcastle.